Meu nome é Maria Valéria, eu vou falar com vocês sobre a cannabis, porque muita gente tem me perguntado sobre isso, que sabe que eu estudo as ervas, estudo bioenergia. Bom, vamos primeiro entender como é que a energia funciona. A gente, quando fica doente, a gente precisa entender que nós mergulhamos na frequência da doença, né? A lei maior lavra menor. Se eu estiver bem, saudável, alegre, feliz, eu nunca vou cair na frequência de uma doença. O que me põe na frequência de uma doença são traumas passados, são coisas que eu não resolvi, são problemas que me colocam ali, né? Vibrando ali. Se eu estou ouvindo uma rádio, eu não consigo ouvir música que está tocando na outra. Então a gente precisa entender isso, né? Como é que funciona essa frequência? Quando eu dou uma energia negativa para alguém, se eu tenho uma planta que tem uma energia negativa, eu dou para alguém, o corpo imediatamente sobe para a frequência de linfa, porque ele reconhece que aquilo é uma frequência de doença, levanta a imunidade para combater, né? É o nosso exército interno, o nosso corpo tem todos os remédios necessários para combater qualquer coisa. Bom, por que existem doenças incuráveis? O que acontece que o corpo não combate isso? Então isso é muito interessante. Todas as doenças graves, incuráveis, elas estão numa faixa vibracional que o corpo não reconhece. Quando a gente dá uma erva que tem essa frequência para o corpo, ele vai para o negativo, ele não levanta a imunidade para combater. Então é por isso que ela é incurável, simplesmente porque ele não reconhece como doença, ele não combate e ela vai e faz o serviço que quer sem nenhuma objeção, né? O corpo não coloca nenhuma dificuldade para que ela faça aquilo. E a cannabis navega nessa frequência, né, das doenças incuráveis, daquilo que o corpo não reconhece. Por isso que emocionalmente traz isso para a gente também. As pessoas têm a impressão de que não faz mal. Porque o corpo não reconhece como doença, logo o nosso emocional também não reconhece. Tá? Mas é importante a gente entender que não é legal navegar aí. Tá, pessoal? Emocionalmente é uma frequência de rompimento, de separação, de alienação, de isolamento, né? Então, isso em nenhum aspecto pode ser bom. Tá? Lógico que se usado como remédio é maravilhoso. Se nós pudéssemos usar a cannabis no Brasil como remédio, provavelmente ela seria um remédio maravilhoso para o HIV, para o ebola, para essas doenças que estão na mesma faixa, que pelo princípio da homeopatia. Eu dou energia da doença e o corpo vai se resolvendo aí. Mas isso nós não podemos fazer aqui, a gente não pode usar, mas tem outras ervas que têm a mesma frequência. Eu estudo muito, é objeto de muito estudo para mim, porque a gente precisa desmistificar isso, né? Sem nenhum preconceito. Eu não estou falando aqui se é certo ou se é errado consumir a cannabis, mas de uma coisa eu sei, é uma frequência muito baixa e que a gente deve evitar, tá bom? A minha sugestão é só que a gente medite sobre isso. Gratidão. Namastê.